Importância da multidisciplinaridade no processo de aprendizagem e qualidade de vida. Nós teremos como coordenadora a doutora Silene Cristina Serre Ahmad. Por favor, Hanna. A Hanna é formada pela USP, especialista em fisioterapia neurofuncional e fisioterapeuta do ambulatório de distrofia muscular do Hospital das Clínicas de São Paulo. Convidamos também para a mesa a Vanessa Medina. Vanessa é fonoaudióloga pelo Centro Universitário Metodista Isabela Hendricks e música pela Universidade Federal de Minas Gerais. A Vanessa tem especializações em cabeça e pescoço, com ênfase em disfagia e voz, pelo Hospital das Clínicas da USP. E voz profissional pela Universidade de Porto, lá de Portugal. Voz patológica pela Universidade do Colorado e é mestre no programa do Laboratório de Análise Acústica e Cognição da Pontifícia Universidade de São Paulo. Docente, ela tem pós-graduações de motricidade orofacial e linguagem do Instituto de Estudos Avançados da Audição. Pós-graduação de perícia forense pela Unileia, é um intercâmbio Brasil-Portugal. Ela é fono-colaboradora do ambulatório de distrofia do Hospital das Clínicas. É também fonoaudióloga do setor de cuidados paliativos da Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de São Paulo. E ela atua nas áreas de disfagia, voz, motricidade orofacial, fala e linguagem. Por favor, Hanna. Alô? Oi. Boa tarde. Já fomos apresentados. E eu baseei essa palestra de hoje, na verdade, no que a gente tem recebido no ambulatório lá da doutora Bernadette, das queixas que a gente vê que os meninos passam para a gente, que os pais passam para a gente, e do que a gente elabora de relatórios todas as terças-feiras, como uma forma de tentar ajudar esses meninos na inclusão escolar. E aí eu pensei em começar falando da lei da pessoa com deficiência, da lei do portador de deficiência. E no capítulo 1, nas disposições gerais, está bem claro que cabe aos órgãos e às entidades do poder público assegurar à pessoa portadora de deficiência o pleno exercício de seus direitos básicos, inclusive dos direitos à educação, à saúde, ao trabalho, ao desporto, ao turismo, ao lazer, à previdência social, à edificação pública, à habitação, à cultura, ao amparo à infância e à maternidade e de outros que, decorrentes da Constituição e das leis, propiciem o seu bem-estar pessoal, social e econômico. Eu acho que é importante a gente começar pela lei, embora eu não seja advogada e nem queira ser, porque a gente vê muitas vezes as demandas das famílias lá no ambulatório e as pessoas, às vezes, a gente não tem as consciências dos nossos direitos, né? Muitas vezes a gente tem noção dos nossos deveres, então a gente tem noção de que a gente precisa trabalhar e de que depois disso a gente precisa pagar imposto e tudo mais, mas a gente não tem muita noção de quais são os nossos direitos. Então, acho que é importante que a gente saiba que a pessoa com deficiência, a pessoa portadora de deficiência, os meninos com Duchenne, têm direitos assegurados constitucionalmente. E que se esses direitos não estão sendo cumpridos, seja na escola, seja no posto de saúde, a gente pode correr atrás deles e buscar as vias legais para isso, né? Só que é bastante coisa, né? E aí, pensando no processo de aprendizagem, tem um monte de fatores que estão relacionados. A gente falou lá que os meninos têm direito à educação, e a educação passa pelo aprendizado. Então, para uma aprendizagem adequada, a gente precisa
de um sistema sensorial íntegro, a gente precisa da cognição, a gente precisa da motivação. É importante que a criança, independente do quadro, que ela vá para a escola motivada a estudar, a aprender, né? Dos processos corticais e do sistema musculoesquelético. Então, não dá para a gente falar de aprendizagem como uma abordagem que seja só de um profissional. Não pode ser só do fisioterapeuta, só do pedagogo, né, Soninha? Não pode ser só do fonoaudiólogo, porque envolve múltiplos sistemas. Então, o processo é multifatorial e a abordagem vai ter que ser multidisciplinar. Não dá para a gente abordar a aprendizagem, seja ela motora ou aprendizagem de conceitos na escola, sem esse pensamento de uma abordagem multidisciplinar. Então, pensando na escola, teoricamente, o papel da escola é um espaço de ensino pedagógico, da absorção de conceitos relacionados a português, a matemática, a química, a física, etc. Mas a gente sabe que a escola não é só isso. A escola tem um papel de integração social, é o lugar onde a criança vai interagir com seus pares, é um lugar responsável pela formação do indivíduo, e cada vez mais, né, nessa proposta de escola integral, escola em período integral, em que momento as crianças ficam com os pais? Em que momento elas estão recebendo? Aonde elas estão ficando mais tempo? Aonde elas estão construindo o seu caráter, os seus valores? Qual é o espaço para isso, né? E é onde a criança vai ter noções de cidadania, de regra, de limite, do que ela pode fazer, do que ela não pode fazer. Então, a escola é muito mais do que um lugar só que ela vai lá para aprender matemática, física, português. Ela está lá por outros motivos. E aí a gente entra na questão da escola e da criança com deficiência, dos meninos com Duchenne nesse caso. Então, a gente fala que durante muito tempo ocorreu uma exclusão, e essa exclusão, infelizmente, ainda é uma realidade. A gente vê lá no ambulatório quantos meninos estão fora da escola, por questões de transporte, por questões que a gente vai abordar mais para frente. E aí a gente evoluiu para um momento de separação, depois, em que existiam entidades específicas que funcionavam como uma escola para as pessoas com deficiência. Num terceiro momento, a gente pensa em integração, então essas crianças estão dentro da escola, mas numa sala separada, mas tendo um atendimento individualizado. E hoje a gente fala em inclusão, em que essas crianças estão dentro da escola, junto com os alunos, mas tendo as suas necessidades específicas sendo abordadas. Para a gente pensar nessa inclusão, então, a gente precisa pensar em um monte de coisa. A gente precisa pensar em acessibilidade, a gente precisa pensar no quanto de autonomia esses meninos vão ter na escola, a gente precisa pensar em posicionamento, falando especificamente da fisioterapia, né? A gente precisa pensar em posicionamento, nas adaptações que a gente vai ter que fazer para que o processo seja facilitado, nos recursos pedagógicos, como a gente pode interagir com as professoras para que tudo isso aconteça, para que a educação aconteça, e no suporte emocional também, que eles vão precisar nesse momento de inclusão dentro da escola. Então, tem partes que eu não vou adereçar hoje, eu não posso falar, não tenho formação para falar do suporte emocional ou dos recursos pedagógicos necessários, mas eu vou falar um pouquinho das coisas que a gente tem colocado nos relatórios, que a gente faz e que a gente envia para as escolas, pensando no que a gente pode fazer, no que é direito das crianças, para que elas tenham um melhor desempenho escolar. Então, pensando em acessibilidade, quando a gente pensa, né, quando a gente fala em acessibilidade, acho que a primeira coisa que vem na nossa cabeça é a acessibilidade do espaço físico, né? Então, tem que ter rampa, tem que ter elevador. Se a sala de aula é num segundo andar, então daquela turma, então aquela turma tem que ir para o andar plano, para que ele não tenha que subir escadas. Mas a acessibilidade
tem relação com muito mais do que isso. Como é que esse menino chega até a escola? Qual que é o transporte fornecido para que ele chegue à escola? Como é que ele vai para o intervalo? Como é que ele vai para o banheiro? Como é que ele vai embora? Como é que ele participa das atividades que estão sendo fornecidas durante a escola? Por quê? A criança, ela tem direito de participação não só nas aulas, mas em todas as atividades do dia a dia escolar. Ela não pode estar lá só na aula e no intervalo ela fica, que a gente já ouviu relatos, no intervalo ela fica dentro da sala e todas as outras crianças vão para o recreio, para o intervalo, vão para o pátio. Ou, aula de educação física, ele fica dentro da sala com a professora e todos os amigos vão brincar. Como é que a gente está pensando em inclusão se os meninos não estão sendo abraçados por essa comunidade escolar, né? Então, alguns exemplos, né, dessa acessibilidade física que a gente falou. Precisa de transporte? Como é que vai ser esse transporte se o menino já é cadeirante? Rampa, o banheiro adaptado, uma rampinha que seja adequada, porque às vezes também a gente vê a rampa, mas a rampa é super íngreme. Como é que o menino vai subir? Como é que o cadeirante vai subir? Dá para subir rampa? Se ela é muito íngreme? Não dá, né? É muito difícil. E mesmo para o cuidador é complicado, porque o cuidador precisa fazer uma força muito maior do que se a rampa fosse adequada. Então tem uma série de coisas que a gente precisa pensar, que não é só, então vamos lá, a gente vai colocar uma rampa, vamos pedir para a escola coloca uma rampa e a gente resolveu o problema de acessibilidade. Que às vezes é o que é proposto. A gente tem que pensar no global, em várias outras coisas, né? E aí eu achei esses dados do MEC, que eu achei que são interessantes para mostrar para a gente o quanto a situação precisa ser melhorada, os pontos que a gente precisa melhorar em relação a isso. 70,6% da população entre 0 e 18 anos que está fora da escola é portadora de alguma deficiência. Então, quando a gente fala em inclusão, esse é o tipo de dado que mostra para a gente o quão longe a gente está dessa realidade, né? Porque a criança é vetada desse espaço por falta de acessibilidade para ela. 17,5% das escolas brasileiras estão adaptadas para receber alunos com deficiência. Então, de cada 5 escolas, uma tem condição de receber o aluno. É muito pouco, né? Todas as escolas deveriam ser, toda escola é um espaço público e todas elas deveriam dar condições da criança ter acesso. E 14,6% é o percentual de acessibilidade na rede pública de ensino. Então, os números mostram para a gente que ainda tem muitos esforços, né, que a gente precisa fazer. E esses esforços passam por uma mobilização da sociedade civil, que a gente tem falado muito hoje, né, nesse evento. Agora, pensando em posicionamento. Agora uma parte bem da físio. Né? No que a gente precisa pensar? A gente precisa pensar que para a criança ter função, ela precisa de um bom posicionamento. E às vezes a gente pensa, precisa de muito recurso, mas às vezes é um apoio no pé que você coloca, que você já dá estabilidade para a criança fazer o movimento distal. São coisas pequenas, né? Às vezes que a gente precisa fazer para adaptar. A altura da mesa, no almoço a gente viu os meninos almoçando e eles colocaram 3 mesas, uma em cima da outra. Acho que todas as físios repararam, né? Por quê? Para que eles tivessem... Não foi, meninos? Foi. Para que eles conseguissem ter posição do braço para conseguir se alimentar de forma autônoma, de forma independente. E isso é muito importante. Isso mostra para a gente, né, que são soluções pequenas. Às vezes a gente pensa que precisa de recurso, não tem dinheiro, não tem outras coisas, mas às vezes é uma solução pequena que resolve o problema para aquele momento. E é nossa função, enquanto equipe de saúde que está acompanhando esses meninos, que a gente veja
quais são essas soluções? O que a gente pode propor para a escola? Como a gente pode intervir para que isso aconteça de uma forma mais adequada, mais bacana para eles? Então, eles precisam... É lógico que aí é individualizado, né? A gente vai ter que pensar nas necessidades de cada criança, de cada menino, mas a gente precisa pensar no apoio dos pés, no apoio de tronco, no apoio de cabeça, no apoio dos braços, pensando que se a gente não consegue um posicionamento adequado dos braços, porque a mesa está baixa ou porque a mesa está muito alta, como é que ele vai fazer o movimento para a escrita? Fica dificultado. E aí a gente às vezes fala, não consegue acompanhar. Não consegue acompanhar porque o movimento está sendo impedido, ou porque tem uma fraqueza, ou porque tem outras questões acontecendo. Então a gente tem que tentar, com o nosso olhar, ver o que a gente pode fazer para ajudar realmente os meninos, né? E aí, se precisa de órtese, de cadeira de rodas, de outros tipos de suporte. Então, tem alguns exemplos aqui, né? A cadeira de rodas com a mesa, a cadeira de rodas com uma mesa que tenha uma altura adequada para a entrada da cadeira, para esse posicionamento, ou uma cadeira mesmo adaptada, um mobiliário escolar adaptado. Por quê? Por que a gente precisa pensar no posicionamento? O bom posicionamento é aquele que vai gerar conforto para o paciente, então não pode ser uma coisa que seja desconfortável, que ele vai ficar incomodado naquela situação. A gente precisa pensar que dê suporte para ele, para melhor função manual, para melhor função motora, porque o que a gente quer buscar é que ele tenha a melhor função possível, dentro das limitações, das dificuldades que ele apresente. E aí, às vezes, no ambulatório a gente pensa em adaptações muito simples, né? A apreensão da caneta está difícil. Um rolinho de EVA já pode resolver esse problema, já pode dar mais apoio, já pode melhorar, né? E são coisas que é função do fisioterapeuta, a professora pode estar de olho, e a gente pode buscar soluções que sejam simples e que melhorem a condição de aprendizado. O que a gente tem durante as aulas, que a gente recebe muito as queixas dos meninos lá no ambulatório? O que eles reparam, o que eles relatam para a gente? A cópia da lousa, que é uma atividade repetitiva e que vai gerar um cansaço, uma fadiga muscular. Então, o que a gente sempre sugere para as professoras é que a entrega dos materiais seja pronto. Ao invés dele ter que gastar energia fazendo a cópia da lousa, depois na hora da atividade, às vezes já está cansado, ele lê enquanto os outros alunos copiam, ele consegue acompanhar melhor as disciplinas. As atividades que forem propostas, como é que a gente pode fazer para que elas sejam, para que o modelo da atividade não seja prejudicial para a gente avaliar o desempenho, né? Nas provas e avaliações, um tempo maior para que ele resolva a prova, ou uma prova diferenciada em que ele não precise elaborar a resposta de uma forma tão ampla, ou uma prova-teste que a gente consiga avaliar o desempenho, que os professores consigam ver o desempenho do aluno e não o desempenho motor, né? Ou uma prova oral, em que ele responda as perguntas de forma oral e não tenha que ter esse gasto para isso. Por quê? Porque o desempenho e a habilidade motora não tem a ver com a capacidade intelectual da criança. Então, quando a gente faz uma prova em que ele vai ter que ficar lá respondendo uma prova gigante, na última questão, será que ele já não vai estar fadigado? E aí a resposta, ele vai estar prejudicado em relação aos colegas, não porque ele não estudou o suficiente, mas porque ele está cansado e já não consegue elaborar a resposta da maneira adequada, né? Para que a gente veja o desempenho do aluno. E aí a gente tem que pensar também em maneiras com que a tecnologia pode ajudar a gente nesse processo, né?
todos os meninos lá do ambulatório são craques no computador. Todos eles. É uma coisa que eles gostam muito, né? E que reduz muito o gasto energético deles. Ao invés de ter que fazer todo o movimento da apreensão do lápis, todo o movimento da escrita propriamente dita, ele só fazer a digitação. E existem teclados que são mais acessíveis, né? E eu também acho que é bem bacana a gente pensar na introdução do computador e do tablet para esses meninos, porque a gente viu hoje aí a doutora Benedetti falando da nova história natural, e os meninos estão crescendo, a gente ganhou uma década de vida para eles, e a gente precisa pensar em uma preparação para o trabalho também, né? Para o mercado de trabalho, para uma atividade financeira, para alguma coisa que eles possam fazer para se sustentar e para ser incluído de fato na sociedade, não só na escola, né? Então aí tem alguns exemplos de coisas que podem ser feitas para melhorar o acesso ao computador, pode fazer usar o Zoom, usar o plano inclinado para o apoio do teclado, para ficar mais fácil de digitar. E aí tem mais uma coisa que também sempre gera conflito, que são as aulas de educação física. Como eu falei lá no início, muitas vezes as mães chegam para a gente com esse relato. Na aula de educação física, eles ficam sentados fora da aula, às vezes não vão nem para a quadra junto com os colegas. E a aula de educação física, é muito importante que o professor de educação física tenha esse olhar também. Respeite os limites desse menino. Então, proponha atividades que a criança possa participar. E mais do que isso, né, atente para que, dentro da atividade, se começar a notar que ele está cansado, falar, pessoal, vamos fazer uma pausa, vamos todo mundo sentar e mudar a atividade para que ele tenha uma oportunidade de descanso. Por quê? Porque a aula de educação física é um lugar de integração social com os colegas, mas também é um lugar muito importante de estímulos sensoriais. Né? Então, assim, numa atividade de educação física, tem estímulo tátil, tem estímulo auditivo, visual, estímulo proprioceptivo, que é super importante, estímulo vestibular. Então, tem uma série de estímulos sensoriais que, geralmente, as crianças hoje em dia, de forma geral, né, chegam em casa, sentam lá assistindo televisão. Aí vão para a escola, ficam sentadas acompanhando a aula. As crianças têm muito pouco. Né? E é um espaço em que eles têm esse estímulo. E o estímulo sensorial, a gente sabe, é super importante para o motor, para o estímulo motor também, né? Ou seja, quando a gente fala na criança, e aqui nesse slide eu incluí o jovem, porque os meninos estão crescendo, a gente precisa pensar que é um trabalho multidisciplinar, mas não só dos profissionais de saúde, não só do educador físico, do terapeuta ocupacional, do fisioterapeuta, do psicólogo, da fono, dos médicos que fazem todo o manejo clínico, que é super importante para que eles estejam aptos para o processo educacional, mas também pensar no pedagogo, pensar no papel da família, pensar na coordenação da escola, pensar na diretoria de ensino, que precisa estar envolvida. Então, não deu certo em uma escola, a família saber que tem direito a ir na diretoria de ensino e dizer, olha, nessa escola não deu certo, eu quero outras opções perto da minha casa, ou outras opções que tenham maior acesso. E da Secretaria de Educação. Então, é muito mais multidisciplinar do que só o que um ou outro pode fazer. A gente precisa pensar enquanto sociedade na inclusão, né? Por quê? Para finalizar, né? Porque os meninos, como eu já disse, são crianças, mas também são jovens. E eles têm um potencial imenso, educacional e também para o trabalho. E quando a gente cumpre esse potencial, é onde a gente encontra qualidade de vida.
né? Que é o que a gente está buscando enquanto fisioterapeutas, enquanto famílias, enquanto médicos, enquanto todos os profissionais envolvidos nesse processo, né? E era isso, gente. Muito obrigada.